Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Continuando na nossa quarta aula, vamos falar agora sobre hermenêutica. Antônio, vou precisar sobre o que? Sobre hermenêutica. Pegue um caderno, pegue tudo que você paga, caderno, pegue o livro também que nós mandamos para você. Gente, esse livro que nós mandamos para você aí, ele não é baseado no curso, mas ele tem um pouco do que a gente fala no curso. Então pegue esse livro aí, pega o livro digital, põe no seu iPad, seu notebook, ou pegue o celular do seu pai, da sua mãe, e vamos se aprofundar, porque agora nós vamos estudar algo extraordinário, que é a hermenêutica. A hermenêutica, ela vai nos ensinar algo muito esplêndido, ela vai nos ensinar algo que vai melhorar a nossa vida. Talvez você possa entender que a hermenêutica, ela é um estudo muito bom para você, pregador, principalmente para você, pregador. Então, vamos para o nosso estudo de hoje. Nós precisamos, aqui eu já defini aqui na minha tabela de estudos, não só tabela, eu separo tudo na Word. Eu tenho um curso que fala sobre informática, como aplicar texto e contexto no Word, gente. Então, faça esse curso. Depois, se você quiser adquirir esse curso aí, vai ser bênção de Deus. Então, a hermenêutica, ela é... Antônio, tu tá pegando da internet? Não. Tá na Word. Tá na Word. Tudo, deixei tudo preparado na Word ali. Onde tem uma folha branco, daí eu anotei tudo que eu sei. Isso aqui é tudo que eu estudei. Gente, tudo que eu estudei eu tô deixando para vocês, ok? Introdução sobre a hermenêutica. Depois eu vou fazer uma aplicação sobre do que, assim como eu fiz na hermenêutica, eu vou fazer na hermenêutica também. Eu vou falar tudo sobre o significado. Eu vou fazer uma introdução completa sobre a hermenêutica. A definição de hermenêutica é a arte da ciência e da interpretação. A importância da hermenêutica na compreensão da Bíblia. Princípios básicos. Lembra que eu falei na aula da hermenêutica, que a gente tem que ler o texto e o contexto? Se a gente não lê o texto e o contexto, a gente não vai entender. A hermenêutica vai dizer, ó, o contexto necessita entender um contexto histórico ou cultural, ou literatórios de textos bíblicos. O gênero literário que identifica do gênero poético, narrativo e da epístolas proféticas, suas aplicações na interpretação. Entender o autor do livro é uma consideração do propósito da mensagem. O que o autor pretendia transmitir. Olha aí, ó. Pega essa base. Ó, agora vamos para o terceiro passo. Abordagem. A abordagem literal, a interpretação do texto no seu sentido mais direito. Abordagem aleonógica. Em busca do significado do oculto simbolismo. Abordagem contextual da interpretação com base no contexto histórico e cultural. Eu vou falar mais um pouco sobre isso. O exemplo prático. Um estudo de passagem analisa de alguns métodos hermenêuticos. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, Salmos 23, Mateus capítulo 5, e diz discussão
sobre diferentes interpretações sobre de passagens problemáticas, como o milagre de Jesus, as cartas de Paulo. Olha, irmãos, ó. A importância de hermenêutica, interpretação cuidadosa, respeitosa das escrituras, do papel da comunidade e da tradição no processo de interpretativo. O livro sobre artigos sobre hermenêutica bíblica, o estudo teológico, comentários sobre escrituras. Esse esboço pode ser expandido com mais detalhes e exemplo, conforme necessário se precisa de informações específicas sobre alguns aspectos da hermenêutica bíblica e estou à disposição. Então, irmãos, aqui nós podemos entender. Agora eu vou tentar entender. Por que a mensagem ela se define entre Gênesis? Define-se também a Salmos, a Mateus. Por quê? Porque há um contexto. Na outra aula eu falei sobre contextual. Como se preparar. Como tu tem um contexto bíblico. Hoje a gente não vê isso nas pregações. Nem o contexto cultural que nem eu li aqui. Nem passagens. Se eu for pegar alguma passagem, se eu for pegar, por exemplo, Mateus capítulo 5, Gênesis capítulo 1, também Salmos 23. Salmos 23 ele é bem conhecido, mas vamos tentar entender como eu entendi no outro. Agora vamos pegar minha Bíblia online. Você que tem a sua Bíblia, não recomendo você pegar a Bíblia de online. Se você tem a sua Bíblia em casa, pegue a sua Bíblia em casa. Mas aqui é como é um estúdio, a gente está no nosso notebook aqui e a gente está preparando tudo para vocês aqui na Bíblia Online. Vamos lá então. Gênesis capítulo 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra estava informe e vazia, e as trevas cobriu o abismo. O abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. E Deus viu que era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas de noite. Sobreveio a tarde, depois veio a manhã, e foi o primeiro dia. Agora nós vamos entender sobre Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me. O Salmos 23, ele é uma... Você entender um contextual muito assim, para você profetizar bênçãos para sua casa. Então, se você ler o Salmos 23 e pegar esse exemplo de Gênesis capítulo 1 e Salmos 23, vai dar também. Eu vou explicar, calma aí. Vamos então em Mateus.
Vamos ver o que fala em Mateus 5, que eu peguei de exemplo. Agora eu vou ler para vocês aqui. Se eu falar só o versículo aqui, vocês não vão entender. Então, gente, se eu falar só o versículo, vocês não vão entender. Então, é importante eu ler na Bíblia. As pessoas dizem, Antônio, tu só traz aí exemplos. Exato, mas eu trago o exemplo de passagens bíblicas. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos, e abriu a sua boca, e ensinava-os, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fardos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque deles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque eles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando injuriares, perseguirem e mentindo, disseram todo mal contra vós por minha causa. Olha só. Agora eu vou pegar aqui o caderno e vamos entender esses dois contextos. Bora entender o contexto? Gente, ó. O primeiro fala sobre a criação, quer ver, ó? Criação. O primeiro tema fala sobre criação. Primeiro tema. O segundo fala sobre bênçãos. Ou seja, o primeiro é Gênesis 1. O segundo é Salmos 23. Fala sobre bênçãos. Já o terceiro fala sobre as bem-aventuranças. Por que eu separei esses três livros? Por quê? Se nós entenderem que o contexto da mensagem nos traz, nós podemos, lembre-se que a mensagem tem início, meio e tem fim. A mensagem tem início, tem meio e tem fim. Então pegue esses dois, início, meio e fim. Você pode trazer um contexto da criação no início, porque se você vê que, como eu falei aqui, a preparação de uns bolos, a interpretação cultural, como você vai interpretar uma mensagem à base de hermenêutica. Primeiro você vai ter que entender o contexto de Gênesis, a cultural, o tempo cultural de Gênesis. Porque em qual tempo foi criado o mundo? Você pode entender isso em muitos estudos bíblicos, porque até tem estudos bíblicos que comprova sobre isso, que fala sobre o tempo do início, o tempo do fim. Então a criação também tem Gênesis. Gente, agora também em Salmos 23. Por que o salmista Davi quis escrever os Salmos 23? Qual foi o sentido do salmista Davi escrever os Salmos 23? Qual foi o objetivo? Qual que era o objetivo do salmista Davi trazer este
esses salmos. E para que serve as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5? Tudo isso você vai entender em contexto, porque a pregação, você não pode tornar uma pregação vazia. Você não pode trazer uma pregação vazia, uma pregação que não vai edificar. Se a sua mensagem não edificar pessoas, se a sua mensagem não edificar pessoas que precisam, como você vai pregar se eu não posso ensinar? Como eu vou pregar uma coisa que eu não estudei? Como eu vou ensinar uma coisa que eu não ensinei? Me diz como que eu vou ensinar uma coisa que nem eu ensinei? Eu vou ensinar uma coisa que eu não sei. Não pode. Então, primeiro, tu tem que ser aluno. Primeiro é aluno. Segundo, tu é professor. Primeiro, tu tem que aprender para depois ensinar. Como eu vou falar sobre hermenêutica se eu não estudei? Como eu vou falar de homilética se eu não estudei? A gente tem que entender os contextos que falam sobre isso. Hoje eu posso pregar bonito, hoje eu posso falar bonito, hoje eu posso interpretar bonito, hoje eu posso entender o contexto. Mas como é que a minha pregação vai estar se eu não tiver um tema que vai gerar, como eu falei na última aula? Impacto. A sua mensagem tem que gerar impacto nas pessoas. Se a sua mensagem não gerar um impacto nas pessoas, as pessoas vão dormir. Tem pessoas que dormem no culto porque a sua mensagem não é contextual. E se a sua mensagem não é contextual, como você vai pregar? Interpretação, preparação, uma base da mensagem. Você tem que saber como eu vou pregar, como eu vou me preparar, qual vai ser minha base, como eu vou estudar, como eu vou ensinar, como eu vou me preparar. Porque o pregador, muitas das vezes eu já vi em pregações, o pregador ia ali pregar 5 minutos. Como ele vai pregar 5 minutos? Ele prega 5 minutos. Gente, ele não estudou. Aprenda uma coisa, ele não estudou. Se o pregador estudasse, ele geraria um impacto. Porque o pregador, ele tem que ter uma mensagem que chame a atenção, que prepare o povo para viver o extraordinário. Como eu prego, como eu me preparo, como eu vou ter uma base de uma mensagem mais bem preparada. Antônio, eu quero pregar. Antônio, eu quero falar. Antônio, eu quero pregar bonito. Antônio, eu quero falar bonito. Antônio, eu quero me interpretar bonito. Antônio, como é que eu faço para romper a timidez? Eu falei no curso anterior, porque você vai precisar de oratória, você vai precisar de homilética, você vai precisar de armatiologia, você vai precisar de hermenêutica. Olha as bases de curso que você vai ter. Armatiologia, a homilética, a armatiologia, não sei se a hermenêutica, eu me atrapalhei aqui. Mas a armatiologia ela vai falar sobre o pecado. A hermenêutica vai falar sobre o contexto. A homilética você vai entender a comunicação com a pregação. A oratória vai fazer tu romper a timidez. Como eu rompo a timidez? Se eu não quero me preparar, como eu rompo a timidez? Se eu não sei me preparar, Antônio, eu já preguei milhares de pessoas me ouviram, a terra tremeu, a glória desceu. Amém. Se a glória desceu, se o fogo desceu, amém. Mas como eu vou me preparar? Como eu vou? Deus disse assim, eu vou te levar para pregar. Eu vou te exaltar. Quando Deus fala que vai te exaltar, meu querido, quando Deus fala que vai te exaltar, quando Deus fala assim, vou eu te erguer e te levar por esse Brasil a pregar, meu amigo, te prepara já para te levar paulada, te prepara para te levar paulada, te prepara uma cova, prepara uma cisterna, uma cisterna bem funda, prepara para te apanhar pelas costas, prepara-te para você sofrer calúnia, prepara-se para ser rejeitado, mas tu te prepara mesmo para apanhar mesmo. Se Deus revelar o propósito, se Deus revelar o propósito, revelasse o processo, a gente já olhava e dizia, não Deus, não, ó pai, dá para outra, eu não quero não.
Porque Deus nunca vai revelar o propósito sem antes te chamar pelo nome. Primeiro ele vai ter que te chamar para depois te botar no propósito. Meu amigo, se Deus chamasse, dissesse a José, ó José, ó, eu vou te dar esse sonho aqui, ó, mas ó lá, ó, tu vai ser vendido pelos teus irmãos. Ó lá, tu vai ser caluniado pela mulher de Potifar. Ah não, olha lá, ó, tu vai ser jogado numa cisterna. Meu irmão, se Deus revelasse o processo, nós desistia na mesma hora. A gente tem que entender. Quando a gente quer pregar, a gente tem que ter um preparamento. Eu quero pregar, mas eu não me preparo. Eu não tenho uma base, eu não tenho uma estrutura. Como eu vou ter uma estrutura fundamentada no Evangelho da Verdade se eu não posso pregar? A tua pregação tem que gerar um impacto em muitas pessoas. Como vou pregar? Como vou me preparar? Como eu vou me erguer? Como eu vou preparar uma mensagem mais sólida? Eu posso pregar bonito, eu posso falar bonito, mas se a minha pregação não for bem abordada, bem preparada, eu não prego bonito, eu não falo bonito. As pessoas hoje elas querem pregar, mas não querem passar pelo curso de oratória, como eu já falei, sobre a armatiologia, sobre a hermenêutica, sobre vários outros cursos. Como eu vou me preparar? Como eu vou me erguer? Como eu vou preparar pessoas para o ministério? Como eu vou ganhar almas se eu não estou preparado? Boa pergunta. Como você vai ganhar almas se você não está preparado? Uma boa pergunta, meu querido. É uma boa pergunta. Como você vai ganhar almas se você não está preparado? Não adianta querer ganhar almas. Eu não estou preparado. Não adianta. Não adianta. Se você não estiver pronto, você não vai ganhar as vidas para o Senhor Jesus. Então lembre-se, se Deus revelasse o processo, você não pregaria. Depois desse baita tema contextual que eu falei nessa aula, que eu falei agora trazendo um conselho. Se Deus trouxesse, revelasse o processo, revelasse tudo para nós iremos dizer, ó Senhor, não quero, passa para outro. Mas na verdade, Deus escolhe aqueles que não querem. E quando Deus te escolhe, não adianta você dizer não. Você tem que dizer, na hora que Deus dizer assim, vou te exaltar, vou te levar para o Brasil inteiro para te pregar, tu já fica feliz, né? Tu já fica feliz, não, eu já vou pregar. Irmãos, eu prego assim, eu falo assim, Deus vai me usar. Meu irmão, tá totalmente errado. Quando Deus falar que vai te exaltar, quando Deus vai te levar para o Brasil inteiro, tu vai viajar em avião, te prepara para apanhar, te prepara para te levar chicoteado, mas te prepara mesmo, tu vai apanhar mesmo, tu vai apanhar. Se Deus revelasse o processo, a gente já na mesma hora dizia, ih, Jesus, não é para mim não, não quero, não pai, não passa para mim não. Então lembre-se, o processo vai gerar testemunho. E se você não passar pelo processo, se você não passar pela prova, não passar pelo vale, Deus não vai te erguer. Como Deus vai te erguer se você não tem a base, você não tem o preparo, você vai pregar e daqui a pouco vai se orgulhar com o teu irmão? Não tem como. Não tem como. Então hoje, você tem que refletir, o que eu vou pregar, o que eu vou falar. Reflita como é que está a tua pregação hoje, como é que está o teu ministério. Você tem se preparado para o ministério? Você tem se preparado para o que Deus tem preparado para você? Você tem se preparado? Você tem se preparado? Se você não tem se preparado, se prepare. O quanto puder, que Deus vai te erguer, Deus vai te levantar. Então aprenda. A pregação vai gerar impacto. A pregação gera impacto. Então aprenda. Deixa o Espírito Santo trabalhar por você. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus operar. E você verá o que Deus vai fazer. Muito obrigado. Vamos para a nossa próxima aula. Até mais. E aproveite bastante esse livro aí. Creio que vocês estão recebendo bastante esse livro. Irmãos, para vocês assim, esse livro aí vai acompanhar junto com as aulas. Até a nossa próxima aula você vai poder ler esse livro. Você vai poder estudar. Esse material foi todo bem preparado aqui pelo Escritório Império. Nós preparamos todo o material, mais os livros,
mais os livros, mais as videoaulas e aí mais também aí o certificado. E você ainda vai ter essa chance aí de no final ainda você ganhar um certificado aí sobre o curso. Então, muito obrigado. Que Deus te abençoe até a nossa. Vamos para a nossa próxima aula em nome de Jesus.